Feche os olhos por um instante e tente lembrar do primeiro filme que marcou a sua vida. Talvez tenha sido um desenho na sua infância, talvez um clássico do cinema, talvez uma história que fez você rir, chorar ou refletir sobre a vida. O cinema tem esse poder, não é mesmo? Ele nos leva para lugares onde nunca estivemos, nos apresenta pessoas que nunca conhecemos, nos faz viver experiências que talvez jamais viveríamos. Em pouco mais de 130 anos de história, o cinema se transformou em uma das linguagens mais poderosas da humanidade. Através dele, culturas se conectam, ideias atravessam fronteiras, histórias ganham vida e permanecem para sempre na memória coletiva. Mas existe algo que muita gente ainda não sabe. Curitiba, isso mesmo, Curitiba abriga um dos mais importantes festivais de cinema independente do Brasil e da América Latina. Um evento que recebe filmes do mundo inteiro, reúne profissionais do audiovisual, movimenta a economia criativa e transforma a capital paranaense em um grande centro de cultura e inovação. Estamos falando do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba. Um festival que chega à sua 15ª edição consolidado como uma das principais vitrines do cinema contemporâneo brasileiro e internacional. Olá, muito prazer, eu sou Rogério Spinelli, eu espero que você esteja muito bem e eu convido você a embarcar comigo nessa viagem do universo da sétima arte. Hoje, vamos entender como surgiu o Olhar de Cinema, qual sua importância para Curitiba, como ele ajuda a revelar novos talentos e por que festivais de cinema continuam sendo tão relevantes em tempos de streaming, inteligência artificial e consumo acelerado de conteúdo. E para essa conversa especial, vamos receber um dos idealizadores do festival, o Antônio Gonçalves Júnior. E antes de conhecer um pouco a história do Olhar do Cinema, vale entender por que os festivais são tão importantes para o desenvolvimento da cultura mundial. Acompanhe comigo. Tapetes vermelhos, chuva de flashes, estrelas de Hollywood e muito glamour. Hoje, os grandes festivais de cinema parecem apenas festas luxuosas da indústria do entretenimento. Mas e se eu te disser que a origem deles tem muito mais a ver com a guerra, ditaduras e com a geopolítica do que com a arte em si? Para entender isso, precisamos voltar à década de 1930. Em 1932, na Itália, nasceu o Festival de Veneza, o mais antigo do mundo. No começo, a ideia era atrair turistas, mas logo o evento foi sequestrado pelo regime de Benito Mussolini e depois de Adolf Hitler na Alemanha. Em 1938, os prêmios principais, chamados ironicamente de Taça Mussolini, foram dados descaradamente a filmes da propaganda nazista e fascista, ignorando grandes obras de países democráticos. Isso gerou uma revolta internacional. O mundo livre, liderado pela França e com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, decidiu criar o seu próprio evento para celebrar o cinema democrático. E assim nasceu o Festival de Cannes, marcado para 1º de setembro de 1939. Mas tinha um problema. No exato dia da abertura, Hitler invadiu a Polônia. A Segunda Guerra Mundial estourou e o festival foi cancelado, só conseguindo realizar sua primeira edição real em 1946, após a guerra. Com a Europa dividida pela Guerra Fria, os festivais viraram armas diplomáticas. Em 1951, a Alemanha Ocidental criou o Festival de Berlim, bem no meio de uma cidade dividida, servindo como uma grande vitrine do mundo livre, frente ao bloco soviético. Com o tempo, essa santíssima trindade europeia passou a ditar a arte cinematográfica mundial, mas nas décadas seguintes o poder se descentralizou. O Festival de Toronto, no Canadá, virou o grande termômetro para o Oscar. Já Sundance, nos Estados Unidos, tornou-se a meca dos filmes independentes, revelando diretores geniais que os estúdios ignoravam. Hoje, com o domínio dos streamings e dos blockbusters, esses festivais são essenciais. Eles não servem só para dar estatuetas, são gigantes mercados financeiros onde filmes são comprados e continuam sendo o farol que protege a cultura e aponta para o futuro da sétima arte. A história é sempre muito importante, não é verdade? E agora nós vamos acompanhar
Outra reportagem, dessa vez sobre o Festival Olhar de Cinema aqui de Curitiba. O Paraná consolida-se cada vez mais como um dos principais motores da economia criativa no país, e o audiovisual é peça-chave nessa engrenagem. Em Curitiba, as telas ganham vida e as discussões ganham o mundo por meio do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, um dos eventos cinematográficos mais importantes do país, que transforma a capital paranaense em um verdadeiro ecossistema de inovação, cultura e negócios. A gente está falando aqui do Olhar de Cinema, que é um festival internacional de Curitiba, ou seja, um festival internacional num lugar específico. O que faz a gente pensar justamente como todas as capitais, às vezes, têm um grande festival. A nossa, claro, é um dos mais marcantes, mais importantes do país. Mas, justamente, a gente percebe o quanto esse mercado, esse ecossistema é amplo, emprega muitas pessoas, envolve uma rotação de dinheiro muito importante para a economia de cada um desses estados do país. Engana-se quem pensa que o cinema se restringe apenas ao público que assiste nas salas comerciais. A cadeia produtiva envolve centenas de funções técnicas, administrativas e de gestão. O setor audiovisual movimenta mais recursos na economia global do que indústrias tradicionais, gerando um impacto direto no desenvolvimento socioeconômico e na profissionalização no mercado local. Se por um lado o cinema encanta quem está na plateia, do outro ele representa uma oportunidade profissional para quem deseja crescer na carreira. Afinal, é por trás de cada produção que existem profissionais qualificados de diversas áreas, prestes a transformar uma ideia em uma produção que vai encantar o público. Para você só ter uma ideia, durante a produção, ou seja, durante essa etapa específica da gravação das imagens, você às vezes conta com 200, 500 pessoas. Mas aí, quando você passa para pensar a distribuição desse filme, a circulação dele, já começa a ter muitas outras pessoas, desde distribuidores responsáveis por esse contato, imprensa, pessoas, público e também, claro, pelas pessoas que vão estar fazendo assessoria de mídia desses filmes pelos festivais. Quando a gente está falando do Olhar de Cinema, por exemplo, esse festival específico já emprega mais de 100 pessoas só para realizar esses 10 dias de evento. E essas pessoas estão desde as pessoas que vão selecionar os filmes que a gente vai assistir, até as pessoas responsáveis por garantir com que as projeções sejam feitas da melhor maneira. Então, justamente, são muitas pessoas necessárias para fazer com que um filme chegue a seu público. Mais do que gerar empregos e movimentar a economia, a produção audiovisual do Paraná cumpre o papel fundamental de preservar a memória, valorizar as diferentes identidades do Estado e descentralizar a cultura. Histórias contadas por quem vive aqui, mostrando que o Paraná tem voz, talento e espaço de sobra para continuar brilhando nas grandes telas. Mas afinal, como transformar uma ideia em um dos principais festivais de cinema do país? Como convencer realizadores do mundo inteiro a exibirem seus filmes em Curitiba? E quais são os desafios para manter um evento cultural desse porte durante 15 anos? A economia criativa é um dos setores que mais cresce no mundo. Ela engloba atividades relacionadas à cultura, audiovisual, design, música, publicidade, inovação, tecnologia. Festivais como o Olhar de Cinema geram empregos, e muitos empregos. Movimentam hotéis, restaurantes, transporte, turismo, fortalecem também toda a cadeia produtiva do setor cultural. Mas mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco dos nossos parceiros que acreditam no programa Em Foco, nesse programa que tem trazido conteúdo com muito mais informação, com informação de profundidade. A Unoviale Móveis e Designs. Acompanhe comigo. Sua casa merece mais do que móveis. Merece personalidade, conforto e funcionalidade. Na Unoviale Móveis e Design, transformamos sonhos em ambientes únicos, com projetos planejados para refletir o seu estilo e atender às suas necessidades. Com atendimento personalizado e designs exclusivos, unimos experiência, qualidade e sofisticação em cada detalhe. Unoviale Móveis e Design. Ambientes com estilo, criados para você. Agradecemos mais uma vez ao nosso parceiro que tem contribuído muito com esse programa para que ele esteja no ar e, é claro, com esse cenário belíssimo que nós temos aqui para manter esse programa de alta qualidade e definição para você que acompanha toda semana aqui pela Rede TV Paraná. Olha só, o cinema é uma das formas mais poderosas de contar histórias, não é verdade?
E no próximo bloco, nós vamos conversar com uma pessoa que ajudou a escrever uma página importante da história cultural aqui de Curitiba. O Antônio Gonçalves Júnior, que é diretor artístico e cofundador do Olhar de Cinema. Ele estará conosco para falar um pouco mais como tudo começou. O Em Foco volta já. Estamos de volta com o Em Foco hoje, falando sobre cinema, cultura, economia criativa e, claro, sobre um evento que ajudou a colocar Curitiba definitivamente no mapa dos grandes festivais internacionais. O nosso convidado é Antônio Gonçalves Júnior, produtor audiovisual, diretor artístico e um dos idealizadores do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. O Antônio possui aí uma trajetória de mais de 2 décadas no setor audiovisual, atuando na produção, distribuição e promoção do cinema brasileiro, além, é claro, de integrar iniciativas importantes voltadas ao fortalecimento do audiovisual independente. Antônio, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Em Foco dessa semana. Obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui. Que legal. Olha, antes da gente entrar já de bate-pronto aqui falando sobre o Olhar de Cinema, sobre esse festival que ganhou o mundo, e tem criado grandes expectativas. Queria falar um pouco, inicialmente, para conhecer o Antônio, para que o nosso público aqui também conheça um pouco mais como é que surgiu para você essa relação com o cinema. Você sempre teve vontade ou ao longo da sua trajetória profissional falou, não, agora eu vou assumir isso aqui mesmo, esse é o meu papel, esse é o meu propósito, como é que foi? Eu acho que assim, é um pouco de cada coisa, mas acabou que no começo da minha vida, assim, quando eu era pequenininho, eu não morava em Curitiba, eu morava em São Paulo, São Paulo capital, nasci lá. Uhum. E é muito engraçado que o cinema teve presente na minha vida desde então, desde quando eu morava, quando eu tinha 4, 5 anos, eu morava com meu avô, meus pais, eu e meu avô. Uhum. E aí, meu avô e minha mãe resolveram abrir uma locadora de filmes, que agora nem existe mais, de VHS. Rebobina. De VHS, naquela época também não era nem DVD, era VHS. Uhum. E montaram na sala da nossa casa. Que a gente morava lá no sobrado e na sala montaram a locadora. Uhum. E aí eu vivia naquele ambiente, Então, em cima eram os quartos, na frente na sala a locadora, atrás tinha a cozinha e embaixo no porão tinha tipo depósito assim dos filmes, o acervo. E aí então eu vivia naquele ambiente e acho que aquele ambiente me contaminou de alguma maneira com essa vontade de fazer filmes, porque eu vivia imerso aos filmes literalmente, Porque na sala de casa tinha um monte de filme. Eu descia lá e pegava um filme, pegava um desenho, alguma coisa assim para assistir, quando eu tinha 5, 6 anos, e eu vivia naquilo. E aí, na época de fazer faculdade, por ironia do destino, eu acabei prestando vestibular para cinema em algumas universidades e acabei não passando e passando num curso de Relações Públicas. Olha aí. E aí eu fui fazer Relações Públicas, aí até me formei em Relações Públicas, mas no final da faculdade eu já não estava muito feliz com essa escolha. Uhum. E aí vim para Curitiba para fazer cinema. Aí aqui sim, fiz faculdade de cinema. Olha e isso legal, em 2006 e estou desde então trabalhando na área e entrei no audiovisual de cabeça a partir de 2006. E o cinema agradece, por ter pessoas capacitadas, qualificadas e que na verdade você já estava sendo de fato preparado para assumir esse papel que você ocupa hoje, Aí no final das contas minha vida inteira o cinema fez parte de alguma maneira, Ou com como certeza. Locadora ali, quando era pequenininho, depois na adolescência sempre, frequentei muito cinema para ver filmes e já com 22 anos entrei na faculdade de cinema e desde então fazendo cinema, realizando filmes e fazendo o festival. Que legal, e é justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora, como é que surgiu de fato, quando surgiu de fato essa ideia? Eu vou criar um festival internacional de cinema aqui em Curitiba agora. Antes de tudo, o festival começou em 2012. Você viu uma necessidade no mercado? Foi muito nesse aspecto. Porque o festival começa em 2012, mas antes disso, em 2007, a gente abriu uma produtora chamada Grafa Audiovisual. Eu e outros 2 sócios, uma sócia e um sócio. E aí a gente montou essa produtora para fazer filmes, para realizar projetos, fazer filmes, na época muitos curtas, quando a gente está começando. Uhum. Hoje, inclusive, a produtora ainda existe, tudo a gente faz longas e séries. E em 2009, 2010, a cidade de Curitiba ela acabou
perdendo seus festivais. A gente tinha 3 festivais muito legais, o Festival de Cinema e Vídeo de Curitiba, o Festival de Cinema do Paraná e o PUTS, que era o Festival Universitário. E os 3 acabaram meio que na mesma época, 2009 e 2010. E aí sim que a gente entendeu que havia essa oportunidade, né? Que havia um vazio deixado pela ausência desses eventos, numa cidade que tinha faculdade de cinema, que tinha graduação, pós-graduação, curso técnico, mestrado, doutorado em cinema, tinha vários cursos livres de cinema, tinha também já uma tradição super grande na questão de artes cênicas, né? E a gente falou, então por que não montar um festival e um festival internacional? Porque o Festival Internacional veio muito da ideia, porque com os nossos curtas, que a gente fazia dentro da produtora, a gente começou a frequentar vários festivais, no Brasil e no mundo. E aí a gente foi pesquisando, né, ao mesmo tempo que a gente participava desses festivais apresentando nossos times, a gente começou a pensar, a olhar o que funcionava em cada festival. E aí a gente, né, tipo um benchmarking na época, a gente estava fazendo. Coletando dados ali já, né? Exatamente. Então a gente foi, isso é muito legal, e aí a gente montou o Olhar de Cinema com base em todos esses dados, em todas essas experiências que a gente vivenciou nos festivais como realizadores, estando lá, né? E aí eu acho que ele surge muito maduro, muito forte, já com uma força muito grande, né? Já em 2012, por ter esse estudo prévio, né? Por ser algo que ocupou um espaço, que foi pensado também para ser em Curitiba, foi pensado para dialogar em Curitiba, dialogar com Curitiba, com a cidade de Curitiba, com as pessoas de Curitiba. Não é por acaso, por exemplo, que ele é em junho, né? Porque a gente sabia se colocasse em janeiro, no verão, ninguém está aqui, né? Todo mundo vai para a praia, todo mundo vai para os parques, quer aproveitar. Porque, você tem que entender como é que funciona o mercado local, né? Exatamente. Então ele é conectado muito com Curitiba, também, claro, que muito bem posicionado também no cenário nacional e internacional de festivais, né? Que a gente conseguiu um espaço ali super estratégico e que deu super certo desde o primeiro ano. Agora, quando a gente ouve assim, você falando, deu certo desde o primeiro ano, ainda bem, porque tinham pessoas qualificadas, capacitadas, que se prepararam para poder fazer, né? Para poder assumir essa responsabilidade, esse papel diante do cinema nacional. Agora, quais foram as principais dificuldades que você encontrou naquele momento, o grupo que estava com você, que te apoiou desde o início? Na verdade, eu acho que as dificuldades elas são quase que as mesmas há 15 anos, né? A gente sempre tem uma dificuldade por trabalhar dentro da economia criativa na questão do financiamento, né? Então, captação de recursos, então. Exato, esse é um ponto fundamental ali e que a gente sempre tem dificuldade, mas não mudou muito desde 2012 para cá, até porque o orçamento do festival aumentou, né? Então os desafios, a gente que ele vai crescendo ter mais também, captação, né? Mas ao mesmo tempo ele cresce, porque então a gente tem que aumentar a captação, né? E um outro ponto que eu acho que hoje a gente já não passa tanto por isso é a questão da qualificação das pessoas, porque elas não estavam acostumadas a realizar um evento internacional de cinema. E ele tem vários desafios, né? Ele não é igual a um evento brasileiro de cinema, que só passa cinema brasileiro, né? Ele tem vários outros desafios, né? Então acabou que isso também foi muito desafiador na época da gente entender como que funcionava esse fluxo, quais eram as demandas, quais eram realmente o formato da equipe que a gente precisava, qual a qualificação de cada profissional para cada função ali dentro. Então isso foi bem desafiador e depois, né, de 15 anos a gente conseguiu formar, né? Muito. Porque no primeiro ano acaba dando muito problema que a gente nem previu, né? Porque a gente está fazendo pelo primeiro ano, então claro que a gente tenta prever o máximo possível antes, mas mesmo assim a gente estava também num momento muito sui generis do cinema, que era a transição da película, né, do 35, nas salas de cinemas para o digital. Então todas as salas estavam digitalizando e isso foi um processo muito caótico, assim, no mundo, mas no Brasil especialmente. Mexe com tudo. Todo o fluxo, né, toda a operação da exibição de um filme que passa de uma coisa física, eram latas, né, e o 35 é muito analógico, né, então você põe a lata, encaixa o filme ali, põe para girar, tá funcionando, liga a luz, ele tá exibindo, né? O digital, não, o projetor digital é um projetor digital, um data show que você tem em casa, só que gigante e com muito mais qualidade, mas a lógica é a Era mesma. Muita inspiração e muita transpiração também, né? Aí a gente teve que aprender muito nessa transpiração, então foi muito desafiador também esse momento que a gente começou, que foi em 2012, que foi basicamente quando começou essa transição do 35 para o digital no Brasil, então foram desafios que a gente enfrentou ali no começo. Agora, Antônio, você olhando para trás, assim, há 15 anos, vocês imaginavam que alcançaria essa repercussão, esse reconhecimento que hoje vocês já têm? Olha, Rogério, a gente
na verdade não, até porque a ideia inicial, falar assim, talvez a sementinha primeira ali do surgimento do Olhar de Cinema vai muito na direção de que a gente, então, frequentava muitos festivais, né, como eu comentei, com os nossos filmes, que eram exibidos em festivais brasileiros, internacionais, então a gente rodava muito, e a gente via muitos filmes, então a gente tinha acesso a muitos filmes, e a gente queria compartilhar aqueles filmes com o pessoal, com as pessoas aqui de Curitiba, com os nossos colegas, com as pessoas que gostavam de cinema. Então, a motivação principal era isso, fazer uma pequena amostra, um pequeno festival ali, para exibir alguns filmes que a gente via no mundo inteiro e que não acabavam não chegando em Curitiba, então as pessoas não tinham acesso a ver esses filmes nem em meios alternativos, né, porque na época era muito mais difícil encontrar filmes, e aí acabava que a gente queria só exibir, compartilhar esses filmes e só, né? E aí, então, a gente nunca imaginou que o festival fosse chegar e ter essa dimensão, essa relevância, essa importância que ele tem hoje no cenário brasileiro, latino-americano e até internacional de cinema independente mesmo. Mas, assim, foi muito... a motivação, acho que ele cresceu muito porque a motivação era muito genuína, sabe? Então, a gente tinha essa motivação. Eu acho que o que tem por trás de qualquer festival de cinema, o motivador ali, tem que ser essa paixão pelos filmes, essa vontade de compartilhar os filmes, sabe? Eu acho que quando um festival é movido por isso, acaba que ele se estabelece, e foi o caso do Olhar de Cinema, felizmente, para nós. Sabe? Agora, Antônio, para quem está em casa hoje, qual que é a importância de um festival de cinema para a indústria audiovisual? Como é que você destacaria essa importância hoje? Um festival de cinema, o ecossistema ali do audiovisual é muito complexo, né? Ele tem diversos agentes que compõem esse ecossistema. Eu estou falando do audiovisual, né? Que aí tem, tipo, inclusive nós aqui, TV, publicidade, hoje internet. Aí, falando de cinema, né? Tem as produtoras, tem as distribuidoras, tem exibidores, tem agente de vendas, tem os financiadores, tem os fundos. Então, é muito complexo esse ecossistema, né? Essa indústria, a indústria audiovisual. E aí o festival, ele tem um papel, né, no meu entendimento, um papel central nisso, que é aglutinar esses agentes, sabe? Permitir que esses agentes se encontrem, que o público encontre os realizadores, que encontre a imprensa, que encontre os patrocinadores, que encontre, sabe, os cinéfilos. Então, que as pessoas se encontrem, se conectem, se reflitam sobre o filme, né, geram negócios, possam ter oportunidades, possam criar e alimentar esse networking que é extremamente necessário para fazer um filme, né? Então, para continuar produzindo. Então, para mim, ele é um pilar central dentro desse ecossistema que ele tenta amarrar tudo durante 10 dias. Tem a parte comercial, que se destaca nos veículos do cinema que valoriza mais a parte comercial, mas você vê de uma forma diferente. Esse festival em si não tem essa característica. Assim, a gente faz parte, exatamente. É negócio também, faz parte da indústria, gera emprego, gera renda, movimenta a economia. Claro que ele não é um festival de cinema comercial, é um festival de cinema independente, mas não significa que ele não tem essa parte comercial. Né? Então, até desde o ano passado, por exemplo, a gente começou uma atividade dentro do festival que é o MECI, o Mercado do Cinema Independente. São 3 dias, dentro dos 10 dias de festival, que a gente foca esses 3 dias para falar de negócio. Ok. Então, a gente vai tocar nesse ponto. Vai chegar nesse ponto? Vamos sim. Agora me diga uma coisa, as pessoas que estão muito ligadas a esse mercado, principalmente aqueles que são diretores ou que estão entrando nesse cenário ainda, também é uma oportunidade para essas pessoas que estão iniciando a carreira como diretores, por exemplo, assim, que vão assumir cargos de responsabilidade à frente de um filme. Eu acho que assim, o audiovisual, ele tem muita oportunidade hoje no mercado, sabe? Falta mão de obra e falta mão de obra qualificada, assim. Claro que acaba que muitas vezes as pessoas querem ir para algumas funções que são mais difíceis, são mais desafiadoras. Por exemplo, direção, né, é muito mais desafiador, né, porque demanda muito mais experiência, demanda muito mais né, bagagem para dirigir. Mas, ao mesmo tempo, num filme médio, assim, não estou nem falando de um longa-metragem médio, não estou nem falando de um grande longa-metragem, a gente está falando de cerca de 250 pessoas empregadas, né, que trabalham para fazer um filme. É bastante gente. Então, exato. Então, às vezes as pessoas lembram só da direção, do roteiro, da direção de fotografia, direção de arte, montagem, mas esquece que
são mais de 200 profissionais envolvidos para realizar esse filme, então tem muita oportunidade, né, nessas outras funções. Então sempre quando eu dou aula e tal, falo com o pessoal, dou alguma palestra, eu falo, pessoal, fiquem atentos, porque assim, é muito legal, siga o sonho de ser diretor, diretora, isso é o seu objetivo lá na frente, mas quando você começa com uma outra função, como assistente de produção, como assistente de continuidade, como assistente de maquiagem. Entender como funciona cada uma das etapas, né? Exato, e aí você consegue se inserir muito mais rápido no mercado, você entende como que funciona o mercado e aí você vai crescendo dentro desse mercado. Olha, nosso papo continua, Antônio, fica aí que a gente vai só dar um break rapidinho para a gente dar continuidade, que eu sei que tem muita coisa para falar sobre o Olhar de Cinema, esse festival que acontece sempre aqui em Curitiba. Veja bem, no próximo bloco nós vamos continuar falando ainda agora sobre um aspecto que muitas vezes passa despercebido pelo público, o cinema como gerador de empregos, negócios, desenvolvimento econômico. Vamos entender como funciona o mercado do cinema independente, quais as oportunidades que surgem durante o festival, um pouco disso que o Antônio acabou de falar aqui com a gente. Não sai daí não, o programa Em Foco volta já. Estamos de volta com o programa Em Foco, hoje recebendo aqui o Antônio, que é um dos idealizadores do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Cinema que acontece já há 15 anos em Curitiba, né, Antônio? A gente olha para a história, a gente vê muitas histórias, né, que acompanham todo esse crescimento, esse desenvolvimento. E uma das coisas mais importantes, quando a gente estava falando ali, sobre o envolvimento desse grupo de pessoas, o preparo que você falou às vezes nas aulas que você dá, sobre as pessoas que querem se tornar diretor e assumir responsabilidades, que elas devem passar por diversos setores desse mercado, até realmente ter lastro, né? Conhecimento necessário para assumir uma responsabilidade maior. São etapas, né, que são necessárias, né? Tem que ter horas de voo, né? Não adianta querer sair pilotando avião e não ter nunca pilotado nada, né? É porque muita gente não sabe, né, o Antônio? Roteirista, diretores, produtores, técnicos de som, é um grupo muito grande de profissionais que envolve todo esse mercado, né? E é um grupo grande de profissionais com habilidades diferentes, né, e com perfis muito diferentes, né? Então eu sempre falo que o trabalhar com cinema é para qualquer tipo de pessoa, sabe? Você vai encontrar sua função dentro do cinema. Ah, sou mais introvertido, gosto de ficar no computador. Beleza, tem como você trabalhar na pós-produção, você vai ficar e não, sou mais uma pessoa mais extrovertida, ou sou uma pessoa que gosta de trabalhar resolvendo, planejando produção, e tem para tudo, sabe? Tem para todos os gostos, então não é uma área que tipo, se você tem tal perfil, né, você não vai conseguir trabalhar, não, porque cabe todo mundo e dos mais diferentes perfis. Interessante. Uma coisa que eu ia perguntar para você agora, o que é exatamente o MESI, ou Messi, né? O pessoal às vezes fala Messi, fala MESI, né? Que é o mercado do cinema independente. Exato. Como é que funciona? Qual que é a importância dele dentro do segmento hoje? O MESI, né? Porque aí seria o M de mercado e C de cinema, mas Messi também era uma das ideias, que a gente queria chamar de Messi, mas a gente falou, não, vamos de MESI mesmo. Mas o MESI, ele começou ano passado, né? Então ele é muito novinho, né? O festival tem 15 anos e o MESI completou esse ano a sua segunda edição. E ele surgiu muito também com uma demanda do próprio festival, porque o festival tinha esses agentes, né? Que eu até comentei no bloco passado, que pertencem ao ecossistema do audiovisual, e esses agentes, eles de alguma maneira, eles já frequentavam o festival, mas ainda faltava um estímulo maior para gerar essas conexões, para falar mais sobre o mercado, falar mais sobre negócios, falar mais sobre economia, trazer cases, trazer, né, comerciais, trazer resultados, trazer momentos que esses players conseguissem se encontrar de uma maneira mais formal, vamos por assim, né? Que não ficasse aquela coisa de bastidor, correndo para lá e para cá, então que pudesse todo mundo também estar 3 dias, então são 3 dias dentre os 10 dias de festival, Olhar de Cinema são 10 dias, mas são só 3 dias dentro, que esses 3 dias tem esse foco específico na geração de negócios. Aí é uma conferência, né? Que tem painéis, tem palestras. Quem é que participa normalmente desse
Todos esses agentes, produtoras, distribuidores, a gente vende as plataformas de streaming, canais de TV aberto e fechado, roteiristas também que querem apresentar suas ideias. Então, por exemplo, a gente tem um programa de pitching, né? Uma atividade de pitching que é a defesa oral ali de um projeto. Então, a gente pré-seleciona 15 projetos de vários inscritos divididos em 3 blocos ali durante cada dia do festival, do Messi, e aí eles apresentam o seu projeto e fazem a defesa do seu projeto, de longa, de série, longa documentária, longa ficcional, longa animação, série documental. Então tem também um perfil distinto, e aí na plateia a gente tem esses agentes compradores, né? A gente vai ter uma plataforma de streaming, a gente vai ter um canal de TV interessado, vai ter uma produtora que quer pegar esse projeto, né? Porque muitas vezes é o roteirista que está defendendo, às vezes ele nem tem a produtora ainda, então vai gerando essas conexões e vai agregando valor e vai gerando, né, valor aos projetos. E desses 3 dias que acontece, já saem pessoas ali com projetos já bem definidos, estruturados e com garantia até mesmo de aporte financeiro, que ele já vai ter continuidade. Essa é a ideia, exatamente isso. E acontece já? Acontece. Negócios são fechados não necessariamente nos 3 dias, mas, né, alguns dias na sequência ali para fechar o contrato. Start ali, né? Exato, mas rola. Então, inclusive de vendas internacionais, a gente tem alguns cases muito legais já do ano passado, né, que foi o primeiro ano, então, de filmes que passaram por atividades do mercado e que foram adquiridos por agente de vendas italiano, por exemplo. Que legal. E dos projetos que estavam lá. Então, é realmente para gerar esses negócios, né, para gerar essas conexões, networking, e também é o que a gente sempre fala, né, pode ser que você conheça uma pessoa muito legal que não está nesse projeto agora, mas você já tem o contato dela e pode... networking, né? Exatamente. Vai construindo network. Vai construindo, vai consolidando, vai aprimorando e vai se aproximando cada vez mais a identidade, né? E vai conhecendo também mais o mercado a fundo, né? Porque senão você fica muito naquela coisa superfície, né? Falar, a Netflix tá querendo tal coisa, tá? Mas você não conhece ninguém da Netflix. Aí se você conhece lá o player, você tá conversando diretamente com a pessoa, né, que decide o projeto, ela vai te falar as coisas, ela vai te explicar, você vai ver uma palestra com ela, uma coisa muito mais próxima, você vai ter o contato dela, né? E isso acaba gerando essas conexões. Você vai falar, esse projeto tem, né, lá na frente, às vezes não é para aquele projeto, mas lá na frente você vai falar, esse projeto é o que ela está precisando. Você lembra de algum filme assim que surgiu de uma conexão como essa ao longo desses 15 anos aí do festival? No Olhar de Cinema a gente não tem tanto mapeado assim, mas o Olhar de Cinema acaba que muitos realizadores aqui do Paraná, que começaram com seus curtas-metragens, através do Olhar de Cinema, têm agora feito seus longas-metragens, né? Então, por exemplo, o Quase Inverno, que é um longa que passou na Mostra Competitiva Brasileira esse ano, que é a nossa mostra principal brasileira, o Rodrigo Grotto, que é um diretor de Londrina, ele passou todos os seus curtas no Olhar de Cinema. Ele conheceu várias pessoas vindo aqui pro festival, vários profissionais, e que depois agora fizeram esse longa-metragem, o Quase Inverno, que estreou também no Olhar de Cinema, então, que é um longa-metragem de ficção. Então, essas conexões sempre aconteceram durante o Olhar de Cinema. Agora, no Messi, a gente consegue também ter um mapeamento melhor disso, porque é uma atividade voltada para isso, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Antônio, assim, tem todo um preparo, né? Para cada edição do festival tem um período de preparo, né? De maturação, tudo, para que aconteça de fato todo esse festival. É muito longo esse período? Vocês trabalham o ano inteiro em função do festival? Como é que funciona? A gente hoje não para muito, né? A gente emenda um festival no outro, né? Eu acho que o que mais maluco é que quando a gente começa um festival, começa uma edição ali nos 10 dias, né? A gente não tem mais o que fazer, né? A gente fala que, aí é piloto automático, começou o primeiro dia, vai. E o que a gente fica fazendo muito é pensar na próxima edição, né? Porque não tem mais o que mudar. Os filmes estão lá, a programação está toda lá, não tem mais o que fazer, né? Tá tudo fechado. Então a gente ali que cuida mais da parte de programação, a gente já começa a pensar no próximo ano. Então a gente meio que não para, né? A gente emenda um festival no outro. Então o festival acabou a semana retrasada, mas essa semana a gente já está fazendo reunião
reuniões, já estamos entregando relatórios também né, para as marcas patrocinadoras, que é muito importante também para a continuidade, que a gente vai entregar o relatório, a gente vai tentar fazer alguma renovação para a próxima edição, e já vamos visitar lugares novos com possíveis locais para realizar o festival. Isso agora, isso que acabou o festival faz menos de 10 dias ali que acabou o festival, a gente já está completamente envolvido na próxima edição. Faz uma avaliação também dos feedbacks, ou seja, das críticas que acontecem em função, porque uma das características ali é ou você ama ou você odeia, é isso mesmo que acontece dentro do festival? Assim, a questão dos filmes é isso, a gente gosta muito que as pessoas saiam de alguma forma movida com aquilo, que aquilo gera alguma emoção. Né? O pior sentimento para nós na questão de filmes, né, quando a pessoa vê filmes, é a indiferença. Ok. Pô, não é ok. A gente prefere que a pessoa saia odiando aquilo, mas que aquilo gerou alguma coisa, e esse ódio com certeza ele vai reverberar e a pessoa vai refletir sobre aquilo. É uma resposta, né? Exatamente, ou do que a indiferença, né? Então, para nós, esse é um caminho que a gente está acertando quando isso acontece. E aí a gente sempre faz também, pega esses feedbacks gerais, né, do evento como um todo. Por exemplo, semana passada a gente estava reunindo toda a equipe, os chefes de equipe, fazendo um balanço, né? Que a gente realmente faz um balanço muito detalhado de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente entendeu, pontos positivos e negativos. E dentro desse balanço a gente já começa, desses pontos, a gente já começa a estabelecer plano de metas, de melhorias para o próximo ano, né? Então isso tem funcionado muito bem. A gente fez isso ano passado e para esse ano a gente conseguiu melhorar muito, assim, vários processos, né? Que às vezes as pessoas nem veem, nem enxergam, que é muito de bastidor, né? Para às vezes a pessoa, né? Mas que a gente sabe que reflete lá na ponta, né? A gente sabe que a pessoa não percebe, mas ela sente, né? Ela não percebe conscientemente, mas ela sente que o evento está fluindo melhor, que o evento está funcionando melhor, sabe? E então isso tudo a gente faz muito, esse dever de casa, né? Que a gente fala para melhoria sempre da próxima edição e sempre continuar essa melhoria contínua. À medida que você vê o amadurecimento desse festival, novos profissionais vão surgindo, aumenta uma demanda aí, né? Você percebe que qual tem sido a maior demanda hoje de profissionais dentro dessa área, que tem surgido realmente, que tem dado contribuição e que estão se abrindo oportunidades para essas pessoas que trabalham nessa área? A gente tem dentro do festival especificamente, né? A gente acaba fazendo um programa muito legal, que a gente sempre faz um programa de monitoria, que a gente coloca profissionais para fazerem ajudarem em alguma coisa, né? E aí eles vão ajudar no receptivo, vão ajudar na logística, vão ajudar na programação, vão ajudar na comunicação, vão ajudar, enfim, em várias funções diferentes. E aí a gente sempre tenta pegar profissionais, e esses profissionais eles vão crescendo dentro do festival. Então no primeiro ano eles são monitores, aqueles que se destacaram se tornam um coordenador, se tornam um assistente de sala, um assistente de produção, porque tem várias funções, né? E inclusive tem vários monitores, né, que a gente teve em edições anteriores, que hoje, por exemplo, o co-diretor artístico do festival, que é o Gabriel Borges, ele foi monitor há 10 anos atrás, então ele estava na faculdade de cinema. Já é um case de sucesso. Exato. A Karine Martins, que é curadora de longas-metragens hoje, ela foi monitora. A Camila Macedo, que é curadora de curtas-metragens hoje, ela foi monitora. Então, a gente sempre preza muito por essa formação também, a partir ter essa responsabilidade de formação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes nem na faculdade de cinema se ensina a fazer evento, né? Porque é um evento, né? Na faculdade de cinema você vai aprender a produzir filmes e tal. Evento de cinema, um festival de cinema, você aprende muito pouco. Às vezes tem umas eletivas e tal, de disciplina para isso, mas então por isso que a gente também pega muito dessa responsabilidade para nós, sabe? De formar as pessoas, de ver, de colocar elas em funções ali, né, de assistentes, de monitoria, e depois as que vão se destacando vão crescendo dentro do festival. Quando a gente fala festival internacional, que em Curitiba, no caso, o Olhar de Cinema, e a questão do eixo Rio-São Paulo, esses profissionais, a cabeça deles ainda, não, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, ou eles veem realmente hoje o Olhar de Cinema, esse festival aqui, como uma oportunidade para eles também? Olha, hoje, em termos de festivais, eu acho que o Olhar de Cinema é uma grande oportunidade, porque a gente tem até poucos festivais internacionais no Brasil, de cinema, não tem muitos, e a gente, então, é super bem posicionado. Acontece que, claro, como todos os profissionais da área do audiovisual, isso não é só para festivais, é para produção de filmes também, eles são freelancers, porque também o festival ele tem uma demanda muito específica para um período muito específico. Então acaba que depois eles têm que ir para outros lugares trabalhar em outros festivais, em outros eventos, mas eles sempre voltam. Então eles vão trabalhar em outros eventos onde tem oportunidade, acaba que também em Curitiba
tem 1 ou 2 eventos grandes, também os outros não são tão grandes assim, né, para absorver tanta gente. Então eles vão para outros lugares, mas eles sempre voltam e sempre fazem o Olhar de Cinema e sempre se estabelecem, né, tem sede aqui e tal, e moram aqui. Então isso é um pouco natural e faz parte do mercado desse ecossistema do audiovisual, né? Os personagens circularem bastante. Funciona super bem. Eu acho que é bom porque eles também não enfim. E é uma troca de experiências também, né? Eles vão aprender outras coisas lá, trazer para cá acabam contribuindo aqui também. Legal, isso é muito bom. Olha, você viu que passa rápido o tempo aqui, a gente vai fechando mais um bloco já no Em Foco, mas não sai daí não, Antônio, que a gente vai continuar esse bate-papo. A gente vai entender um pouco mais o que vem mudando nos festivais de cinema. O Em Foco volta já, não sai daí não, que esse papo tem muita coisa interessante para você conhecer sobre o Olhar de Cinema, esse festival que tem se destacado cada vez mais no Brasil. Estamos de volta com o programa Em Foco e olha só, hoje falando sobre o festival Olhar de Cinema, o festival internacional que tem se destacado e algumas mudanças vêm acontecendo, né, com várias situações, com as mudanças, principalmente qualquer participação, Antônio, ou a interferência ou a complementaridade do streaming, por exemplo, hoje, no cinema atual, você vê isso como positivo? Isso influencia de forma mais negativa? Ou ainda está sendo feita uma análise a respeito disso? Qual o impacto que tem gerado? Bom, o streaming, ele começa muito ali em 2014, que chegou no Brasil, né? E essas plataformas, é claro que tem o seu lado positivo e um lado negativo, né? Mas eu acho que o lado positivo é que ela aquece muito o mercado, né? E aí elas fazem produções muito grandes, que absorvem muito dos profissionais, então acaba tendo uma geração de emprego grande através dessas produções, dessas plataformas. Ao mesmo tempo, elas também criaram uma bolha dentro do mercado, porque elas acabaram produzindo muita coisa num curto espaço de tempo, que foi ali no final da pandemia, ali, que elas tinham muita coisa represada, começaram a produzir muita coisa, então criaram uma demanda, né? Então criaram profissionais e vários profissionais entraram na área e depois esfriou muito, né? E aí acabou até encarecendo cachês, esse tipo de coisa, criando certas bolhas inflacionárias dentro do setor, porque tinham poucos profissionais, todo mundo, as plataformas de streaming estavam fazendo suas produções e aí começaram a cobrar muito mais caro e isso acaba interferindo no pessoal do cinema independente, né? Então, assim, tem os dois lados, mas eu acho que é muito bom, é muito saudável que elas estejam aqui, mas de uma maneira um pouco mais organizada, sabe? Um pouco mais regulada também, para não ser uma bagunça de ter alguns picos e depois fica meio que terra arrasada, sabe? Mas assim, com certeza a participação dela, a influência dela no setor, no ecossistema audiovisual é super importante. Agora, não tem como a gente deixar de falar, Antônio, sobre a questão da influência, né? Que a gente percebe em todos os setores da economia mundial, que é a IA, né? Inteligência artificial. Qual o impacto que ela está gerando? Como é que você avalia esse surgimento dentro do audiovisual? Como é que ela representa ela? Uma oportunidade ou uma ameaça para você? Então, eu não consigo enxergar muito como uma ameaça, assim. Eu acho que também é muito importante que as pessoas falam de coisas que sem ter conhecimento de causa, né? Sem estudar aquilo, sem testar. Eu sou muito fuceiro, assim, né? Quando surge o IA, agora, principalmente nesse último ano, agora eu comecei a fuçar, entender na prática como aquilo funciona, o que ela é, o que ela pode trazer, né? E eu acho que ela é uma ferramenta ótima, assim como foi o Photoshop, quando foi criado o Photoshop, assim quando foi com o Final Cut lá, que é o Premiere que tem agora, quando foi criado para montar filmes e tal. Então ela vem muito nesse sentido, de ser uma ferramenta muito importante e que ajuda muito, né? E eu acho, inclusive na própria produtora, na nossa produtora e no festival, no Olhar de Cinema, a gente criou um sistema todo baseado em IA para gestão do projeto, sabe? Para produção, para os fluxos, para ser um festival mais organizado, para ser um festival que a gente consiga ter mais dados, que a gente tenha os dados mais organizados. E funciona bem, né? Funciona super bem. Acelera o processo. Acelera coisas que a gente às vezes ia demorar para criar um sistema 2 anos, a gente fez em 2 meses, porque é muito mais rápido se fazer com a IA, sabe? E é um sistema que ajudou e que imprimiu para as pessoas viram a diferença, porque funcionou o sistema na prática, porque as pessoas acessam o nosso site, elas inscrevem seu filme, elas têm a resposta de que o filme foi selecionado ou não, elas fazem credenciamento, elas compram credencial, compram ingresso, então tudo isso é um sistema muito complexo, né, que a gente tem, e a gente desenvolveu, repaginou, a gente tinha um antigo, que estava muito já
problemático, e a gente repaginou ele inteiro com IA. E conseguimos já colocar, implementar e funcionar nessa edição por conta da IA. Porque senão a gente ia demorar uns 2 anos, pelo menos, para conseguir implementar tudo que a gente tinha dentro desse roadmap, né, de objetivo para o festival. Mas a questão do comportamento humano, da apresentação física, né, das emoções, ela não vai interferir, vai depender da capacidade do profissional. Eu acho que também é exato. E a IA, ela para criar coisas criativas, ela é muito ruim, assim, mas ela é muito boa para coisas analíticas, né? Okay. Então, assim, ela não vai substituir o humano, vai ser só uma ferramenta a mais que as pessoas vão poder usar. E eu espero e acredito que isso vai melhorar a qualidade do audiovisual, do cinema como um todo, não só do produto audiovisual, mas como um todo, nas relações de trabalho, na questão dos fluxos, das operações, que é isso, né? Do olhar de cinema que a gente implementou ali, já numa coisa bem embrionária, que começamos ali no final do ano, nem tive muito tempo de testar realmente, já funcionou super bem, sabe? Já deu resultado. E melhora a qualidade do trabalho das pessoas. As pessoas ficaram menos estressadas porque dava menos problema o sistema, porque ele era mais redondo, a gente não tinha várias ferramentas, tinha que abrir uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra, estava tudo centralizado, então dá uma qualidade de vida para a pessoa que ela também não precisava ficar trabalhando até mais tarde porque estava dando, né, tinha que alimentar uma coisa ou outra, então assim, ela traz também esse lado que é muito legal, sabe? E eu acho que a criação humana, ela nunca vai ser superada por IA, pelo menos nada que eu testei até hoje, que eu vi, chega perto da criação humana, sabe? Mas ela é na analítica, ela ajuda, ela é um suporte muito bom. Agora, a gente começou essa entrevista falando um pouco sobre a influência que você teve, que foi fundamental para você se tornar a pessoa que você é hoje, teu preparo, né? Foi dentro de uma sala ali de uma locadora, né? VHS. Agora, contar histórias, que esse é o papel também do cinema, né? Ajuda ainda, você percebe que a transformação de vidas, de comportamentos, de cultura, que influencia tendências que são lançadas nos grandes festivais internacionais, que antecipam tendências muitas vezes, o papel do cinema ainda é forte. Vai marcar presença, você vê isso nos próximos anos ainda forte? Com certeza, assim, eu acho que o audiovisual como um todo, né, e que a gente até tem um termo para isso que é o soft power, né, de um país e tal, de uma região que é muito centrado no cinema, né, que é essa força que, pega o melhor caso disso, né, os Estados Unidos, da influência que ele tem hoje no Brasil e em vários outros países do mundo, graças ao seu cinema, e não mudou. Né, essa força continua muito forte aqui e o consumo de audiovisual é gigantesco com as plataformas, né, então todo mundo está consumindo audiovisual, todo mundo tá com essas novas gerações. Uma série, um filme, um produto agora vertical, né, que tem essas novelas verticais, então também é outra forma de contar histórias, então tudo isso está relacionado ao cinema, né, então isso está cada vez mais forte. Né? Pelo contrário, acho que ele está cada vez mais forte e tende a ficar mais forte porque é uma coisa até ancestral do ser humano de contar histórias, dessa necessidade, né, desse pertencimento de, primeiro, estar em sociedade e, segundo, de compartilhar essas histórias. Isso faz parte lá do ser humano desde os homo sapiens, né? O que você acha que mais impactou a sua vida do festival desses 15 anos? Na verdade, o festival O Olhar de Cinema é o meu xodó, assim. A gente faz filmes, a gente faz séries, a gente já fez curtas, já produzi mais de 20 curtas, já produzi 12 longas-metragens entre documentários e ficção, a grande maioria de ficção. Já tive filme selecionado no Festival de Sundance nos Estados Unidos, no Festival de Cannes na França, no Festival de Veneza na Itália, no Festival São Sebastião na Espanha, em Gramado, já ganhamos o prêmio de melhor filme. Mas, para mim, o Olhar de Cinema é o projeto da minha vida, sabe? É um projeto que eu adoro, é um projeto que eu tenho muito prazer. Como é que você vê o festival 5, 10 anos? Eu acho que o festival ele é muito, muito gratificante também, porque a gente pode aprimorar ele, sabe? Então, e vai muito nessa direção. Então, acho que daqui 10 anos, para mim, é para ser um festival referência na América Latina, em cinema independente, que conecte as pessoas, que a partir daqui gere outros filmes. Mas as pessoas de fora já olham o festival com esse olhar. Exato. Já tem essa noção. Temos um hub, né, que a gente fala de outros festivais e outros produtores, distribuidores, agentes do mercado que olham para o olhar de cinema. Então, saiu a nossa seleção, já vários agentes do mundo inteiro estão olhando o festival. Então, acho que isso é o legal do festival, sabe? Que a gente tem a oportunidade de acertar ou melhorar no próximo ano. Enquanto com o filme, a gente fez um filme, quando a gente vai fazer um outro filme, é completamente diferente, é outro filme, não é igual, né? O festival não, todo ano a gente pode melhorar, pode fazer melhor, isso é o que eu gosto muito, assim, de
sempre se desafiar para melhorar. Esse ano terminou agora no início de junho, mas tem o itinerante ainda, o Olhar Itinerante, como é que funciona? Olhar Itinerante, para a gente poder... são em 20 cidades a gente vai divulgar no nosso site, são em 20 cidades do interior do Paraná, em que a gente leva uma programação de curtas-metragens, são cidades, se a cidade que você mora tem um Sesc, né, e é no estado do Paraná, vai poder participar da Olhar Itinerante, dessa mostra, com vários curtas, que vai ser cada dia diferente numa cidade, e que vai até agosto. Que legal. Antônio, obrigado por ter aceitado mais uma vez aqui. A gente tem muita coisa para poder, a gente vai acompanhar ainda mais histórias, né? E eu fico muito grato por você ter participado e compartilhado todas essas experiências que o Olhar de Cinema tem. E prestigiando também aqui o Curitiba, o Paraná, com esse festival. Parabéns. Eu que agradeço, obrigado, foi um prazer estar aqui, foi muito legal, obrigado. E veja só, talvez a principal mensagem dessa conversa aqui seja outra. As sociedades são construídas pelas histórias que escolhem contar. E cada filme registra um tempo, uma memória, um sentimento, uma visão de mundo. E o cinema nos permite enxergar realidades diferentes das nossas e compreender melhor a complexidade da experiência humana. Em um período marcado pela velocidade, pela polarização e pelo excesso de informação, parar para ouvir uma boa história talvez seja um dos exercícios mais importantes que podemos fazer. E aqui vão algumas curiosidades do cinema para você que acompanha o programa Em Foco. Você sabia que o Festival de Veneza é o mais antigo do mundo? O Festival de Cannes, realizado, por exemplo, no mês de maio, recebe mais de 30 mil profissionais por edição. O Festival de Cinema de Sundance é o maior e mais prestigiado festival de cinema independente dos Estados Unidos, criado pelo ator e diretor Robert Redford. E foi esse o festival que revelou alguns dos maiores cineastas contemporâneos, como Quentin Tarantino, revelado logo no início da sua carreira em 1992, com seu primeiro longa-metragem, Cães de Aluguel. O cinema brasileiro vive um dos momentos de maior reconhecimento internacional da sua história, com diversos prêmios internacionais e indicações ao Oscar. O Em Foco dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de todas essas curiosidades desse bate-papo que nós tivemos sobre o olhar de cinema e sobre a história do cinema. Siga a gente no nosso Instagram, assista os episódios completos também no YouTube. Nós agradecemos muito a sua audiência, um forte abraço para você e nos vemos, é claro, na semana que vem.